Fala, nação celeste, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão. Pai de Gerson comenta interesse do Cruzeiro e revela foco do jogador na Copa do Mundo de 2026. Vitão mantém desejo de acertar com o Cruzeiro em meio à proposta final do Flamengo. E no retorno ao Cruzeiro, Fabrício Bruno encerrou 2025 como um dos melhores números da sua carreira. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva. Deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Então, sem mais delongas, bora lá conversar, discutir aqui sobre o nosso Cruzeirão. Pessoal, o Cruzeiro que segue agressivo no mercado de transferências e o nome mais badalado que tem circulado nos bastidores é o de Gerson, E a Itatiaia, segundo a reportagem aí, procurou nesta sexta-feira Marcão Silva, pai do meio-campista do Zenit da Rússia, que comentou sobre o interesse da diretoria do Cruzeiro e o desejo do jogador em voltar à seleção brasileira. Olha o que disse aí, o pai de Gerson, abre aspas. O desejo do Gerson é jogar e fazer parte do grupo da Copa do Mundo. Esse é o grande desejo dele. O projeto ousado ou não, cada um vai até onde tem coragem de ir. Mas hoje, volto a repetir, espero que o projeto do Cruzeiro seja lindo, que seja cheio de conquistas. Mas o Gerson tem contrato com o Zenit. Caso alguém queira comprá-lo, o Zenit tem que querer vender. Fecha aspas, completou Marcão Silva, pai do Gerson, em contato com a Itatiaia. E durante o papo aí, segundo a reportagem, foi frisado mais de uma vez que Gerson tem contrato com o Zenit da Rússia e que, por respeito ao clube que representa, abrirá conversa com o Cruzeiro apenas caso seja o desejo dos russos. O meio-campista de 28 anos tem vínculo até junho de 2030. E pessoal, a contratação de Gerson poderia ser uma carta inteligente do Cruzeiro em meio ao interesse dos russos em Jonathan Jesus. Os europeus procuraram a diretoria do Cruzeiro na última semana e apresentaram uma oferta de 8 milhões de euros, que dá aí 50 milhões e meio de reais, valor que a princípio não era interessante para o Cruzeiro. O Cruzeiro entende que poderia receber mais pelo zagueiro, mas a negociação ganharia novos moldes caso o Gerson entrasse na parada. Para acertar a vinda do meio-campista, o Cruzeiro teria que mandar uma proposta oferecendo Jonathan Jesus junto de uma quantia considerável de dinheiro. Fato é que quem tem tomado as decisões do mercado do Cruzeiro é o próprio Joaquim Pinto, gerente aí de scout do Cruzeiro, e hoje também diretor de futebol. Muito conhecido, muito conhecedor aí da área do mercado, o português recebeu o aval de Pedrinho BH para escolher a dedo, junto de Tite, os novos reforços para a próxima temporada. Lembrando, Gerson que deixou o Flamengo logo após o Mundial de Clubes, lá em julho, e acertou com o Zenit da Rússia em uma transferência avaliada em 25 milhões de euros, que dava na época 160 milhões de reais. Na Rússia, o meia tem vivido aí altos e baixos, com lesões no caminho e 15 jogos no currículo. Pessoal, mesmo que o Cruzeiro pagasse o mesmo valor que os russos pagaram ao Flamengo, 160 milhões de reais, na minha humilde opinião, é um valor muito alto, para um jogador aí, de 29 anos. Eu achei bem salgadinho, pessoal? 29, não, 28, 28, 29 anos, que é a idade do Gerson. Acho um valor muito salgado para contratar esse tipo de jogador. Agora, colocando o Jonathan Jesus na parada e conseguindo um valor bem considerado, no nosso zagueiro, aí é um caso a se pensar, porque abateria aí o valor dessa venda, o valor dessa compra, e ajudaria aí ao Cruzeiro a colocar menos quantia em dinheiro. Mas é negociação difícil, é uma negociação complicada, combinar, negociar com os russos é uma das tarefas muito difíceis, principalmente aqui para o nosso mercado brasileiro. E outro nome aí que tem envolvido no Cruzeiro, que chega na novela aí, é o zagueiro Vitão do Inter, que tem ganhado cada vez mais novos capítulos. E neste sábado, o defensor disse em entrevista, manteve o desejo de se transferir para o Cruzeiro em meio à proposta enviada pelo Flamengo junto ao Inter. Com isso,
o caso pode ter uma nova reviravolta. Nessa sexta-feira, a diretoria do Flamengo teria superado o Cruzeiro e oferecido ao Inter uma quantia à vista, que seria somada ao batimento da dívida pelo volante Thiago Maia. O clube gaúcho havia gostado da proposta e aceitado os termos. A informação foi publicada inicialmente pelo repórter Vene Casagrande. Porém, segundo a Itatiaia, própria reportada da Itatiaia, entrou em contato com o empresário do jogador, que afirmou ainda não ter nada definido entre Vitão e Flamengo. Durante o papo, a fonte disse que o defensor segue com desejo de se transferir para o Cruzeiro e confirmou conversas do zagueiro com o técnico Tite e com o empresário Pedrinho BH. No caso do Cruzeiro, a transferência de Vitão envolveria 3 partes. A diretoria estaria disposta a pagar uma alta quantia para contratar o zagueiro e envolveria João Marcelo e o meio-campista Japa nessa negociação. João Marcelo iria com passe definitivo para o Internacional e o meio-campista Japa iria por empréstimo de valor não fixado, por 1 ano. E em meio às especulações pela vinda de Vitão, os agentes e jogadores envolvidos foram procurados para entender o que está travando a negociação. Pessoal, foram procurar aí, a Itatiaia, saber aí por que está travada essa negociação. A reportagem se reuniu com os representantes do defensor, que em breve conversa afirmaram que a tendência é que João Marcelo não fosse envolvido na negociação. Segundo a agência, não é que João Marcelo negou a ida para o Inter. Teve uma breve conversa com o Internacional sobre sua ida e ficaram aí de continuar as conversas, mas ainda não finalizaram sobre o projeto esportivo, o salário do jogador, enfim, tudo que envolve aí essa transação envolvendo Vitão, e o Cruzeiro daria João Marcelo, Japa por empréstimo, mais retorno aí em dinheiro. Pessoal, e crise da categoria de base do Palmeiras, Vitão não teve muitas oportunidades, com o time de Abel Ferreira. O jogador atuou por 3 temporadas, com destaque no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, mas teve a trajetória no velho continente interrompida por causa aí da guerra entre Rússia e Ucrânia. O zagueiro está no Inter desde 2022 e se firmou aí como um dos melhores defensores do Brasil. No Inter tem 192 jogos, 3 gols, 3 assistências e um título, o Gaúcho de 2025. Pessoal, e falando em zagueiro, ele que foi contratado para solucionar os problemas do Cruzeiro, Fabrício Bruno encerrou o ano como um dos melhores números da sua carreira. Titular absoluto, não somente se destacou no Cruzeiro, como também foi convocado pelo técnico Ancelotti para defender a seleção brasileira. Em 2025, ao lado aí de Vidalba, Fabrício Bruno foi um dos pilares da grande campanha do Cruzeiro, tanto no Brasileiro como também na Copa do Brasil. O ótimo rendimento na temporada foi traduzido também por meio de estatísticas. No retorno ao Cruzeiro, Fabrício Bruno balançou as redes 4 vezes e ainda contribuiu com 2 assistências em 53 jogos, todos como titular. Com 6 participações diretas em gol, o defensor superou os próprios números de 2023, quando vestia a camisa do Flamengo. Há 2 temporadas, Fabrício Bruno fez 3 gols e deu 2 assistências, em um recorte maior de partidas, com 64 atuações oficiais. No Brasileirão, por exemplo, o Cruzeiro teve a segunda defesa que menos sofreu gols. Ao todo, foram 31 em 38 rodadas, média inferior a 1 por duelo. Só o Flamengo, que foi campeão brasileiro, teve números aí melhores, com 27. Pessoal, bastidores do nosso Cruzeirão, seguimos firmes e fortes para essa grande temporada de 2025. Então é isso, pessoal, ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!